Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo composto por Gabriela, Helena, Lorena e Roque. Nós vamos falar sobre a inseminação artificial, semi-sexado e inseminação artificial em tempo fixo. Pode passar. Bom, nós temos que no rebanho brasileiro aqui, um exemplo que a gente tem aqui, que no Brasil, Minas Gerais em específico, é o maior produtor de leite do Brasil, produzindo 9,7 bilhões de leites anualmente. Nós temos também uma grande produção de suínos em larga mundial, onde nós somos o quarto maior produtor de suíno, como também exportador. E com base nessa exigência que a gente está tendo do nosso mercado, foi necessário a gente alocar novas técnicas para melhorar o nosso desempenho, sendo ela a inseminação artificial, o semi-sexado e a inseminação artificial em tempo fixo. Lembrando que a inseminação artificial, ela em 2010, onde eu cheguei a olhar na última referência, ela era apenas 10% da produção que as pessoas utilizavam. O resto ainda era natural. Pode passar. Bom, na inseminação artificial aqui, teve um grande crescimento no Brasil, onde em 2009 a gente teve um crescimento de 210% a mais em relação a 2008. Ou seja, em 2009 nós tivemos 8,2 milhões de doses de sêmen utilizados em apenas 2009. E lembra que eu falei no slide anterior que era apenas 10% do que era da nossa produção. Essa inseminação artificial ela é basicamente um processo de coleta, estocagem e utilização desse sêmen na inseminação artificial, que a gente vai falar mais para frente dele, mostrando nas técnicas. E ela pode ser utilizada basicamente em todas as espécies que for necessário precisar utilizar essa técnica. Pode passar. Bom, aqui no semi-sexado, ele consiste basicamente em separar o cromossomo X, o espermatozoide com o cromossomo X e o espermatozoide com o cromossomo Y. Nós temos aqui que o cromossomo X, em bovinos, ele tem um pouco mais de DNA do que o cromossomo Y. É na faixa mais ou menos de 4%. E essa técnica, na imagem ali, ela mostra pra gente ali, que ela vai sair caindo gotículas ali, que mais ou menos na faixa de 1/3 vai ter espermatozoide ou a outra parte não vai ter espermatozoide. E essas gotículas, à medida que elas forem caindo, elas vão ser induzidas ali corrente elétrica, aonde a corrente elétrica ela vai trazer, por um lado, com a corrente negativa em o X, e a corrente positiva, o Y, vai cada um trazendo para um lado nos potezinhos ali. Pode passar. Bom, e a inseminação artificial em tempo fixo? Aí nada mais é que você vai sincronizar, através de hormônios, a ovulação com a inseminação artificial. Aí você vai escolher a hora, a data e você vai falar assim, ó, vai ser nesse momento que eu vou fazer a inseminação artificial. Então você vai utilizar hormônios para induzir essa ovulação a dar naquele momento. Lembrando também que os hormônios mais utilizados para fazer isso, eles são baseados em progesterona e prostaglandina, e o mais utilizado é a prostaglandina PGF2-alfa. Pode passar. Então agora eu vou falar um pouco sobre as espécies utilizadas em cada tipo de inseminação. Na inseminação artificial, o primeiro vestígio, né, dessa técnica foi pelos árabes em 1332, nos equinos. Só que as informações que de fato passaram por um registro vieram da espécie canina, no ano de 1784, por um monge italiano. E esse monge, ele coletou manualmente o sêmen de um cachorro e introduziu na vagina de uma cadela no cio. E aí provocou a gestação e o nascimento de 3 filhotes. Um pesquisador russo, ele realizou com sucesso a inseminação artificial nos bovinos, em 1922. E os russos, nos anos de 1932 e 1934, criaram um recurso, né, para coletar o sêmen em touros, com a vagina artificial e o manequim.
E aí, a partir disso, a inseminação também começou a ser realizada nas demais espécies, como nos suínos, no caprinos e nos ovinos. A inseminação artificial em tempo fixo, ela surgiu por causa dos problemas que ocorriam na inseminação artificial convencional. E aí, ela ficou conhecida por resolver esses problemas, controlando a ovulação, né, através dos protocolos hormonais. E esse procedimento ele é muito utilizado nos bovinos, mas também pode ser utilizado nos caprinos, bubalinos, nos ovinos e nos suínos. O sêmen sexado, ele teve início no comércio depois de 2006, mas esse procedimento ele é mais realizado nos bovinos. Eu não encontrei relatos nos artigos em outra espécie, mas acredito que deve ser realizado, sim, em outros animais de produção. Pode passar, por favor. E em relação aos pré-requisitos, na inseminação artificial, é importante conhecer o inseminador. Ele tem que sempre estar atento, né, aos animais e fazer a higienização correta durante todo o procedimento. Nas instalações, tem que ter tronco ou brete de contenção, que aí para ter segurança do animal e também do inseminador. É muito importante também o inseminador ele conhecer o aparelho reprodutivo da fêmea bovina. Eu até exemplifiquei aí nas imagens. E o exame do estro, ele é para conseguir detectar o melhor período para realizar esse procedimento. Em que os ciclos da fêmea bovina, eles apresentam intervalos regulares. Então, se o animal não estiver gestante, o cio dele vai ser a cada 21 dias. E o maior sinal de cio da fêmea é quando ela começa a aceitar a monta. E também existem os sinais, né, de que quando o cio está próximo. Quando a fêmea ela vai começar a não aceitar ser montada, agitação, ela vai ficar agitada, vai começar a mugir constantemente, a sua vulva vai ficar inchada, com presença de muco cristalino, aí eu coloquei a imagem aí, né, do muco, e ela vai ter elevação da cauda. Tem também os cios que eles não são aproveitados, e aí é muito importante saber identificar esses cios. Que não é recomendado inseminar as fêmeas que apresentam o cio com infecção, que vai ser aquele corrimento não cristalino. É muito importante também o cio das novilhas que estão com um peso menor do que apropriado para a inseminação. E o momento ideal, né, para realizar esse procedimento tem que ser em horários fixos. Ou seja, se o cio foi observado de manhã, a fêmea deve ser inseminada à tarde no mesmo dia. Se o cio for observado na tarde, ela deve ser inseminada na manhã do próximo dia, bem cedinho. E em relação aos materiais utilizados no procedimento, são o botijão com nitrogênio, a régua para ferir o nível de nitrogênio, o sêmen, termômetro, pinça, o recipiente isotérmico para descongelar o sêmen, tem também o descongelador eletrônico, que eu até coloquei foto no próximo slide, o cortador de palhetas, o aplicador, relógio, papel toalha e as luvas descartáveis. O botijão, ele vai guardar e conservar o sêmen, numa temperatura aí de 196 graus negativos. E essa temperatura, ela é atingida com o nitrogênio líquido, né? E esse botijão, ele deve ser conservado em área ventilada, sem umidade e sem luz direta nele. E também é preciso monitorar a quantidade desse nitrogênio para garantir a viabilidade do sêmen. E essa quantidade tem que estar sempre acima de 15 centímetros. Também coloquei a imagem no próximo slide. E se o uso desse nitrogênio não for frequente, ele pode ser verificado semanalmente, o nível dele. E o aplicador universal, que ele vai possuir extremidades com diâmetros diferentes, indicados para a palheta média ou fina. E aí você deve verificar qual que é o tipo de palheta para o aplicador correto.
Pode passar, por favor. E aí eu coloquei as imagens, né, dos materiais, do descongelador eletrônico, do botijão e esse medidor aí, que eu não sei se dá para enxergar, mas na imagem está mostrando 17. E lembra que eu falei que tinha que ser acima de 15 centímetros? Então, isso está correto. E aí tem também a imagem das palhetas, fina, a média, com os aplicadores também, de acordo com o tamanho das palhetas. Pode passar, por favor. E os pré-requisitos da inseminação artificial em tempo fixo, esse procedimento ele tem diversos protocolos, em que muitos eles já são usados na produção animal. Mas a base, né, desses protocolos, elas são as mesmas. E, assim, no dia 0, vai ter a sincronização da emergência folicular de uma onda nova. Em 3 a 4 dias, através da atresia folicular. Essa atresia folicular é a degeneração dos folículos do ovário. E com a colocação de um dispositivo que vai liberar a progesterona devagar, lentamente. E também vai ter a utilização via intramuscular de benzoato de estradiol ou pela indução da ovulação, com o uso de GnRH. No dia 8, vai ter a diminuição da quantidade plasmática de progesterona. E aí vai remover o implante e utilizar agentes luteolíticos análogos à prostaglandina F2-alfa. No dia 9, vai promover a liberação deste GnRH e do LH pela ação do estradiol. E aí vai induzir a ovulação em 41 a 46 horas. No dia 10, vai ser o dia que vai ser inseminado todos os animais, no período da tarde, e esse período vai depender do horário que o GnRH vai ser aplicado. E aí eu coloquei uma imagem exemplificando tudo que eu acabei de falar. Pode passar, por favor. Tem algumas considerações, né, para o uso adequado dessa inseminação artificial em tempo fixo. E aí, tem que ter a nutrição correta, né? Essas fêmeas que serão inseminadas, elas devem possuir o score corporal maior ou igual a 2,5. Todo o rebanho ele tem que estar livre de doenças. É muito importante também saber conter adequadamente o animal e seguir todos os protocolos para utilizar os medicamentos. O sêmen também ele deve ser de boa qualidade e cada inseminador deve ter 40 a 50 animais. E aí deve também acontecer o revezamento entre eles. E por último, né, todo esse processo deve ser acompanhado por um profissional especializado. É essencial aí que tenha um profissional capacitado. Pode passar, por favor. O procedimento da sexagem, né, no sêmen sexado, ele vai ser realizado com o auxílio de citômetro de fluxo. E que vai funcionar, esse citômetro ele vai funcionar de acordo com as diferenças no número de DNA entre os espermatozoides X e Y. É um processo, ele é bastante devagar e tem pouca eficácia. A cabeça do espermatozoide bovino, ela é achatada. E apenas 30% desses espermatozoides, eles vão ser guiados corretamente. E só metade deles serão do sexo esperado. Então, né, esse processo que vai separar os espermatozoides, que vão transportar o cromossomo X do Y, ele pode provocar danos aos espermatozoides, e aí vai reduzir a efetividade da fecundação. Por causa da dificuldade, né, em separar esses espermatozoides, as doses de sêmen sexados elas vão ser menos concentradas. Então, cerca de 2 a 5 milhões de espermatozoides por palheta fina vão levar uma menor eficácia na inseminação. E aí, tem alguns cuidados, né, na utilização do sêmen sexado, que ele deve ser usado preferencialmente nas novilhas virgens, que depois delas serem passadas por uma avaliação ginecológica e sanitária. E deve também identificar o cio com a ajuda do rufião e realizar essas inseminações nos horários recomendados. E também deve fazer homogeneização do conteúdo com cuidado, né? E conferir também se
se encaixou perfeitamente, né? Para não ter o refluxo de sêmen. E a inseminação, ela deve ser realizada no corpo do útero, né? Como geralmente é indicado. Porém, se o médico veterinário conseguir acompanhar o ovário pelo ultrassom, o procedimento ele pode ser intracornual profundo. Pode passar, por favor. Com relação à realização da técnica de inseminação artificial, é importante a gente saber qual tipo de sêmen ser utilizado. Por isso, nós temos 3 tipos de sêmen. O sêmen fresco, que é aquele que, após ser coletado, ele pode ser utilizado até 3 horas. O sêmen resfriado é aquele que pode ser utilizado até de 12 a 36 horas. E ele deve ser tipo um processamento antes de ser utilizado, que ele vai ser resfriado até de 5 a 8 graus Celsius. E temos o sêmen congelado, que após a coleta ele vai ser processado e armazenado em recipiente contendo azoto líquido e pode ser utilizado de meses até anos. Pode passar. Com relação à inseminação artificial, o local de inseminação. Nós temos também 3 tipos de locais de inseminação. Que são vaginal, como dá para ver na primeira imagem, que é considerada a técnica mais fácil, porque com o auxílio da pipeta vai ser depositado o sêmen no fundo da vagina. E em algumas espécies é dessa forma. A cervical, que dá para ver na segunda imagem, do meio, vai ser colocado a pipeta no meio da cérvix. E essa técnica pode ser utilizada com sêmen resfriado ou congelado. É muito utilizado nas porcas. E por último, nós temos a intrauterina, que vai passar essa pipeta depois da cérvix e vai ser aplicado no corpo uterino. Pode passar. Com relação a essa técnica de inseminação em bovinos, como dá para ver na primeira imagem, vai ser passado uma mão pelo ânus do animal com a luva, né? E pela vulva vai ser passada a pipeta. Essa pipeta ela vai ser introduzida no ângulo de 45 graus no sentido da base da cauda, porque se for para baixo, como dá para ver nessa primeira imagem, pode acertar a bexiga, que é o que a gente não quer. Como dá para ver na segunda imagem, com a mão, o que está no ânus, vai abraçar a cérvix dessa vaca e a pipeta vai passar pelo canal da cérvix e vai sendo, com a mão que está na cérvix, vai movendo essa cérvix e a pipeta vai sendo passada até chegar no corpo uterino. O ideal é que seja depositado esse sêmen no meio, que não seja igual na última imagem dá para mostrar, seja depositado bem no meio e não só em um dos cornos uterinos. Então, assim vai ser melhor a inseminação, que é diferente dos equinos, que eu vou falar mais para frente. Pode passar. Já com relação à inseminação nos suínos, existe a inseminação tradicional, que dá para ver nessa imagem aí, que tem o inseminador colocando a mão no lombo da porca, e bem lá na frente, na grade, tem o macho. A fêmea, ela vê o macho, e isso estimula, né? E fazendo essa pressão lombar também vai estimular a fêmea a deixar fazer a inseminação. Nessa aqui, na tradicional, o inseminador, ele vai passar pela vulva e encaixar na cérvix a pipeta de inseminação. Já na autoinseminação, que é nessa imagem, tem várias porcas com bolsinhas aqui de inseminação, vai ser feita com essas bolsas presas, né, com suporte no dorso das fêmeas, e o sêmen vai ser depositado. Dessa autoinseminação, a vantagem dela é que tem como fazer várias fêmeas de uma vez, que você só encaixa e o sêmen vai sendo depositado. E vai existir uma diferença entre as pipetas, né, das porcas e das marrãs, sendo que as pipetas das porcas
são intrauterinas, chegando até o corpo do útero, como dá para ver nessa imagem, nessa primeira imagem, que tem uma pipeta com a pontinha amarela. Tá vendo que ela tem uma pontinha que vai lá no fundo. E existe a das marrãs, que vai alcançar somente a região da cervix, que é essa verdinha aqui, ó, fica bem ali, tá vendo, nos anéis. E essa diferença existe porque o trato genital das leitoas, ela não é tão bem desenvolvido. Então, pode ocorrer lesões. E com relação ao sêmen, são feitas de 2 a 3 inseminações durante o cio, nessas porcas, e são inseminados cerca de 80 a 100 ml por aplicação. E o sêmen mais utilizado vai ser o resfriado, porque o sêmen congelado dos suínos apresentam pouca fertilidade. Isso é por causa desse negócio de congelar, descongelar, a membrana desse sêmen perde integridade, então diminui a fertilidade. Pode passar. Já com relação à inseminação artificial nos cães, a inseminação vai ser intravaginal, que vai ser aplicada uma sonda rígida, como pode ver nessa lá de cima, o cachorrinho sendo aplicado com uma sonda rígida, ou pode ser com uma sonda flexível, que possui na extremidade esse balão inflável, tá vendo? Essa primeira aqui, ó. Ele vai imitar o bulbo do pênis do cão. E dessa forma, qualquer uma das duas, é feita a deposição do sêmen na porção final da vagina dessa cadela. E após feita essa aplicação, a fêmea tem que ficar com os membros posteriores levantados de 10 a 15 minutos, como dá para ver nessa imagem aqui, desse cachorrinho pretinho. O fluxo desse sêmen. Existe uma outra técnica, que é a intrauterina ou tipo laparotomia. Só que essa não é muito utilizada, mas em casos específicos, como o caso de usar um sêmen congelado que possui baixa qualidade após seu descongelamento, aí tem que ser feita mais perto do útero, não na vagina. Pode passar. E por último, a inseminação em equinos. O ideal é que seja feito um acompanhamento, né, dessa fêmea com ultrassom para ter um controle, né, folicular e prever o momento ideal da ovulação e em qual ovário está tendo essa ovulação. Que é diferente dos bovinos, como eu já tinha falado, que é feito aplicação no meio do corpo uterino, né? Esse aqui vai ser diferente, eu vou falar mais pra frente. Então, com ultrassom, você vai prever direitinho o momento da ovulação. E isso vai ajudar direitinho no momento ideal da inseminação nessa égua. Então, como é feito? Deve-se higienizar, né, a região da vulva, aqui, da vagina aqui da fêmea. Deve prender o rabo dela, como dá para ver nessa imagem aqui do lado. E o inseminador, ele tem que usar uma luva estéril. O ideal é que vire essa luva, porque ela tem uma beiradinha, né, para não machucar a vagina dessa fêmea. E deve usar um gel espermicida, que não seja espermicida, na verdade. Como que é feito? Com a luva já, o gel, coloca essa pipeta na palma da mão e fecha a mão, para meio que proteger a ponta dessa pipeta na hora de enfiar pela vulva. Que é diferente dos bovinos, né? Porque nos bovinos, uma mão que está com a luva é enfiada pelo reto do animal e segura a cervix. Não dá égua, não. Já enfia com a pipeta pela vagina da égua. E com isso, com a mão fechada, vai enfiar. Depois, com o dedo indicador, vai ajudar a localizar a cervix da égua. E é ali que vai ser introduzida a pipeta. Diferente como dá para ver nessa imagem aqui embaixo, tem um desenho. Diferente dos bovinos, vai ser direcionado para um dos cornos uterinos, que é o que estiver tendo ovulação. Isso aí vai diminuir o tempo que o espermatozoide, né, vai ter que locomover até o ovário, né? Além disso, com relação ao sêmen utilizado, o que é mais utilizado é o sêmen diluído,
o fresco ou o resfriado, né? E ele vai ser depositado no corpo uterino, de forma lenta. Já com relação ao semi-congelado, ele não é muito indicado utilizar, porque diminui o índice de prenhez para cerca de 25% a 40% só. E isso é igual ao que eu falei de suínos, que com esse negócio de congelar, descongelar, diminui a viabilidade desse sêmen. Pode passar. Bom, gente, aqui na inseminação artificial, as vantagens e as desvantagens. Nas vantagens, nós temos que a prevenção de doenças venéreas é um grande ganho. Nós temos o aumento genético dos animais, principalmente em quesitos de animais de produção, que é o que a gente quer, né? Tanto equinos, bovinos e outros animais, melhorar o nosso rebanho, né? Nós temos a redução de custos. O que seria essa redução de custos? Nós temos no mesmo caso, no caso do aproveitamento de animais que foram descartados, você reduz o custo por quê? Você vai utilizar o bovino mais vezes, o macho. Esse macho ele vai conseguir ter uma quantidade de filhotes maior. Você vai ter aquele macho que ele seria descartado por conta de que ele já não consegue montar numa vaca mais, que ele tem algum tipo de problema ali, que ele já não consegue mais ser o reprodutor. Você ainda consegue utilizar um problema adquirido, né? Que não seja transmissível via o espermatozoide para os seus descendentes. Você consegue utilizar esse animal mais vezes. Além de você reduzir a monta e mais alguns outros casos. Mas ela, como todo caso, tem suas limitações, que é a mão de obra, que tem que ser uma mão de obra especializada para você fazer essa inseminação. Você precisa de um local para fazer essa inseminação, uma infraestrutura, um brete para deixar o animal quieto, para fazer todo um ambiente para ele ali. E, claro, um sêmen de qualidade, porque não adianta você fazer uma inseminação artificial, gastar com isso, se você pegar um sêmen de qualidade ruim, um sêmen que você não vai conseguir utilizar ele de uma forma correta, né? E que não vai te dar o ganho que a inseminação artificial veio para trazer. Pode passar. No sêmen sexado, qual que é a grande vantagem do sêmen sexado? Ele vai maximizar a sua produção. Qual o sentido de maximizar? Se você tem uma produção de gado de corte, você vai ter os animais mais machos, porque vai dar uma carcaça melhor. Se você tem uma produção de leite, você vai querer mais vacas. Então você vai conseguir ter uma escolha melhor do que você vai estar ali naquele momento, produzindo ali, naquele instante ali, e para agregar mais valor à sua propriedade, né? E trazer principalmente o que eu falei também. Você vai trazer uma vaca de leite com maior quantidade de leite de algum outro rebanho para o seu rebanho, e isso vai valorizar o seu rebanho, o seu mercado. Porém, ele tem as suas limitações, como a Lorena já falou lá em cima lá, que ele causa danos no espermatozoide. E se ele for utilizado ali só como o semi-sexado e colocado simplesmente ali naquele ambiente, ele tem essa grande desvantagem porque ele cai bastante no quesito de motilidade, ele lesa bastante o espermatozoide, então assim, ele tem essa limitação. Pode passar. Na inseminação artificial em tempo fixo, a gente ganha em qualidade e em produção. Por que em qualidade e em produção? Você vai induzir esse animal àquele momento, você vai selecionar a data, o momento, e aí você vai conseguir fazer a inseminação artificial no tempo certo, na hora certa. E com isso você ganha, porque você vai gastar menos espermatozoide, você vai gastar menos tempo, você vai conseguir inseminar mais vacas num curto intervalo de tempo, no menor tempo. Você vai ter uma diminuição grande de detecção de cio, você não vai ter que ficar procurando quando a vaca vai ter o cio, porque você já vai saber o dia, porque você está induzindo para ela entrar no cio naquele momento. Bom, e aqui a gente vai ter, na redução de custo, a gente vai ter ali uma redução de gasto de esperma, porque você vai deixar de comprar ou deixar de
utilizar uma linha e deixar estocado ele para utilizar em outro momento. Você vai ter uma redução de touros de repasse, porque você vai utilizar aquele touro mais vezes, então você vai ter uma redução, parar de trocar tanto de touros. Você vai ter uma racionalização da mão de obra, porque você não vai precisar ter aquela equipe o tempo inteiro, naquele momento, olhando tudo aquilo ali a todo momento. Você pode ficar com uma equipe mais enxuta, porque você vai saber o momento certo de utilizar, nossa, eu vou precisar de uma equipe maior. Você vai ter uma padronização do rebanho. Você vai ter uma redução do intervalo entre partos, porque aí você vai conseguir induzir, né, o cio, por consequência vai saber quando esse bezerro vai nascer e por consequência você vai conseguir reduzir esses momentos que você precisar do parto ali e do intervalo entre os partos, né? Bom, mas como todo lugar tem suas vantagens e tem suas limitações. As limitações basicamente são as mesmas das outras, que são mão de obra qualificada, porém aqui já é um caso mais específico, porque aí precisa ser um veterinário mais treinado, porque não é uma técnica tão simples de se fazer, tem que ser uma pessoa bem especializada, porque se ela não for um bom especialista, ele vai prejudicar na performance, porque ele não vai conseguir identificar, ele não vai conseguir induzir o momento certo, ele pode errar o momento da inseminação, ele pode errar todo um contexto ali que vai trazer um prejuízo muito grande naquele momento, como também, né, você vai precisar pagar, como todo especialista ele vai ser mais caro, ele vai ter mais equipamentos, né, mais necessidades de agir naquele momento, então ele vai precisar de todo um contexto maior e isso aumenta o custo disso, certo? Então tem todo esse contexto e tem toda essa limitação aí em torno dessa técnica. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação das técnicas na prática das fazendas. Então, vou começar pela inseminação artificial. Como a Gabriela já citou, né, toda a técnica, como é feita, mas aqui, em primeiro lugar, a gente precisa verificar os registros desse animal, dessa vaca. Precisa observar a data do último parto, sendo que não é recomendado inseminar a vaca antes de 45 dias pós-parto, a data do último cio, tem que ver o número e intervalo de possíveis repetições, tem que avaliar a quantidade que esse animal já passou pela inseminação artificial, porque se essa vaca já passou por 3 vezes consecutivas, ela será descartada. Depois, né, a gente tem que separar o material que vai ser utilizado para fazer essa inseminação artificial, como a Lorena já falou lá em cima, que é o botijão de nitrogênio com o sêmen, o aplicador universal, a bainha, as luvas para palpação, toalhas de papel, tesoura, pinça para remover as palhetas, recipiente com água e o termômetro. Depois disso, a gente vai remover manualmente as fezes do reto desse animal, que é o que está mostrando nessa primeira imagem aí. Depois disso, a gente vai fazer a higienização da vulva com água, sabão neutro e papel toalha, que é a segunda imagem. Na terceira imagem, que é posteriormente, a gente vai avaliar o muco cervical, né? E ele tem que ser sempre cristalino e transparente para ocorrer uma boa inseminação artificial. Na quarta imagem, a gente pode ver um procedimento que está retirando o sêmen do botijão para ser utilizado. Na quinta imagem, a gente vê o descongelamento desse sêmen em água morna, tem que estar mais ou menos de 35 a 37 graus Celsius por 30 segundos. Na sexta imagem, é a secagem com papel e o corte dessa palheta para a montagem do aplicador. Na sétima imagem, está montando esse aplicador de sêmen. E na oitava imagem, está mostrando como que introduz o aplicador na base da cauda, num ângulo mais ou menos de 45 graus. Aqui está mostrando o procedimento, né, de inseminação artificial, na primeira imagem, o local onde tem que ser aplicado, e na segunda imagem está mostrando, indicando, né, o local mais correto para fazer a deposição do sêmen, que a gente fala que é o ponto de inseminação no útero,
que é mais ou menos 1 centímetro após o último anel da cérvix. Lá é o local mais correto para depositar esse sêmen. E aqui eu vou falar um pouquinho como que é a implementação da inseminação artificial nas fazendas, na prática. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra nessa implantação da técnica é a mão de obra tem que ser bem treinada, qualificada, né, igual o Roque já falou anteriormente. Então, tem que realizar um treinamento constante nesses profissionais, tem que oferecer curso de capacitação para eles, e a gente, né, tem que orientar que esses profissionais eles têm que ser comprometidos e dedicados, né, com as atividades de inseminação artificial. Além disso, eles têm que observar pelo menos 2 vezes ao dia esses animais, cada um com duração de mais ou menos 30 minutos. Tem que ter o uso de ferramentas para detecção do cio, como, por exemplo, os rupiões, o buçal de marcação, entre outros. E o segundo ponto mais importante que a gente tem que ver quando a gente vai orientar para implementar essa inseminação é respeitar, né, a estrutura da fazenda e também a gente tem que observar o manejo, porque se o manejo às vezes não estiver correto, a gente vai ter que dar uma orientada e mudar um pouco para a gente encaixar essa inseminação artificial lá. Além disso, né, continuando, a gente tem que coletar todos os dados de produção e reprodução dessa fazenda para, né, para orientar e para verificar como que é o andamento da fazenda. As instalações, elas têm que ter troncos para contenção. É preciso sempre ter água corrente, porque para a gente esterilizar os animais que serão inseminados. É extremamente importante também uma mesa para preparar os materiais ali perto do inseminador, para ficar mais fácil. E a gente tem que falar também sobre os investimentos, né, que esse produtor vai ter. Que, né, como já foi falado também, tem que ter o botijão de sêmen, tem que ter as doses de sêmen, tem que ter os aplicadores, as bainhas e os termômetros. Mas a gente tem que sempre orientar para os produtores que isso não é como fosse uma despesa, e sim um investimento, porque lá na frente vai vir um retorno para eles. Porque se a inseminação artificial ela for adotada como um pacote de tecnologia ali na fazenda, ela vai incluir a gestão da fazenda, mudanças nas instalações, no manejo, no treinamento de mão de obra. Então, a gente sempre tem que deixar muito claro para os produtores quando eles querem implementar essa inseminação na fazenda. Porque, por outro lado, se essa inseminação for adotada parcialmente de forma incorreta, é provável que vai acontecer um fracasso. E aí vai ocorrer uma desestimulação por parte do produtor, perda econômica, falta de mão de obra, e o proprietário vai acabar abandonando, né, essa técnica que é tão boa para ele. Às vezes, por não saber, não conhecer direito, tudo que ele vai ter que investir, mas depois ele vai ter o retorno futuramente. Aqui é a implementação do semi-sexado nas fazendas, na prática também. O semi-sexado, ele é muito importante para o produtor, porque ele atende às necessidades específicas do mercado. Como o Roque já falou lá anteriormente, se a gente aumentar o número de fêmeas, a gente vai estar ganhando no mercado de leite. E se a gente aumentar o número de machos, a gente vai estar ganhando no mercado de carne. Então, para o produtor, isso é muito bom. Só que a gente tem que ver o outro lado, que é uma técnica de alto custo. E ela tem um processo mais lento. Por quê? Porque a máquina, né, o citômetro, ele só pode produzir de 150 a 200 doses de semi-sexado por dia. Então, é um processo mais lento e é um custo mais alto. Então, o produtor tem que estar ciente disso. E outra limitação também é que a taxa de prenhez é de 10% a 20% menor nesses casos. Em relação às tecnologias, os investimentos, vai ser usado as mesmas que eu já falei anteriormente lá no manejo da inseminação artificial. Então, como o Roque já falou anteriormente, tem os pontos negativos também que o produtor tem que estar ciente, porque esse semi-sexado, ele causa danos nos espermatozoides, principalmente na membrana plasmática e no acrossomo, e esse semi-sexado, ele é menos concentrado também.
Agora é a aplicação da técnica na prática da inseminação artificial em tempo fixo. A inseminação artificial em tempo fixo ela é uma ferramenta muito importante para aumentar a eficiência reprodutiva da pecuária. E ela veio para complementar a inseminação artificial, né, corrigir aqueles erros que tem na inseminação artificial, então ela veio para ajudar e melhorar ali com as vantagens que ela contém. Mas, como toda técnica também, necessita extremamente profissionais treinados para promover essa implementação dessa técnica nas fazendas, a nutrição dos animais que vão participar, o manejo reprodutivo e a saúde deles devem estar, né, em adequados, tem que estar com a saúde adequada. As fêmeas, elas têm que estar em boas condições físicas, com mais de 45 dias no pós-parto. As novilhas, elas devem ter passado por pelo menos 1 ou 2 cios e devem estar no peso reprodutivo, para ela participar, né, do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. E foi visto, né, na literatura que os melhores resultados foram registrados quando usam o uso de hormônios, né? Pode ser a progesterona e a gonadotrofina coriontequina, pois ela combina ali com a maior taxa de prenhez. E, por fim, para realizar essa inseminação artificial em tempo físico de forma mais eficaz, tem que ter um protocolo hormonal, como a Lorena falou lá em cima. E ele deve sempre sincronizar com as ondas de crescimento folicular, tem que promover a degeneração do corpo lúteo e induzir a ovulação de folículos maduros no final do protocolo. Então, esses são os passos que deve seguir. E esses hormônios, né, são a base de progesterona, pode ser usado o estrógeno também, no dia que é colocado o dispositivo vaginal, e esse estrógeno ele vai atuar na expressão de receptores de ocitocina no endométrio e promove a liberação de prostaglandina, que vai promover a degeneração do corpo lúteo. Bom, gente, e como consideração final, a gente vê que no nosso contexto geral, o que a gente tem com essas técnicas? Que todas elas têm um custo-benefício, um investimento-benefício. Todas elas têm suas vantagens, suas limitações e sua aplicação. Com isso, a gente tem que ver o que vale a pena. Se aquela pessoa, aquele proprietário, vai conseguir ter um ganho com isso e de acordo com a necessidade de cada um. Tem gente que vai conseguir só utilizar a inseminação artificial, já vai facilitar a vida dele, que ele não tem condições de aplicar uma inseminação artificial em tempo fixo. Mas em aqueles que têm condições, nós temos a capacidade de utilizar a combinação das técnicas, que seria o quê? A inseminação artificial em tempo fixo, junto com o semi-sexado, que você vai ter uma abrangência, uma escolha, uma vantagem maior, um investimento maior também, se vale a pena, a gente utiliza essas técnicas em conjuntos, porque elas complementam uma a outra. A desvantagem que a gente tem no semi-sexado, a gente consegue compensar ela com a inseminação artificial em tempo fixo. E uma coisa junto com a outra, a gente tem uma boa aplicação e um bom ganho com isso. Além disso, a gente tem o ganho também relacionado à sanidade, porque você vai ter menos doenças relacionadas ao sistema venéreo e o sistema genital, e também você vai ter uma mudança no manejo dessa propriedade, que com a implementação dessas técnicas, como a Helena já falou, você vai ter essa mudança no manejo, então você vai ter uma mudança total na fazenda, na quesito de produtividade, você vai agregar mais valor. Com base nisso, a gente tem que ver se vale a pena ou se não vale. E essas técnicas a gente veio para agregar no mercado do Brasil e no mercado mundial qualidade e melhoramento genético, principalmente, e de produção nos animais. E com base, é isso que a gente apresentou, gente. Muito obrigado, boa noite, e essas são as nossas referências.